Pessoal, corre aqui. Esse vídeo tá muito forte. Eu não vou fazer nem introdução. Eu só vou pedir para você ver o que eu vou te mostrar agora. Apenas isso. Apenas veja, assista o que eu vou te mostrar agora. Preste atenção aqui. A gente sabe de tudo que o Barroso fez, como disse o Adrilles, e o medo dele, as lágrimas dele, não são por arrependimento. Ele não tem nenhum arrependimento. O medo do Barroso tem nome. Chama apartamento de 184 metros quadrados em Miami, né, no condomínio Ocean, na frente do mar. Né, custa 22 milhões de reais. É equivalente ao valor para comprar a fala do Barroso, comprar todo esse medo, esse afago que ele diz que tem por direitos humanos, como ele disse lá no Roda Viva, toda esse argumento tecido em cima de uma pseudo-humanidade que ele se coloca como defensor, na verdade é o medo de perder um patrimônio de 22 milhões de reais. O arrependimento dele é sobre a perda do visto da filha dele nos Estados Unidos, do filho dele, que se estabilizava nos Estados Unidos, já tinha um processo de green card e perdeu o seu direito a morar nos Estados Unidos, assim como a filha, assim como ele também. E isso é o arrependimento dele, não é sobre os diversos casos de ruptura com os direitos humanos, de diversas prisões ilegais cometidas por ele, diversas situações de deboche sobre pessoas que eram torturadas e presas injustamente. Tudo isso não prescreve, Barroso. O senhor vai pagar por isso. Uma hora a justiça vai bater a sua porta e o senhor pagará por isso. Então não adianta sair do STF, não adianta o senhor fingir que está emocionado e seguir defendendo essa narrativa, porque a justiça, não só divina, a justiça dos homens, ela há de prevalecer. Nenhum poder no mundo se mantém eternamente. Tudo que sobe, desce, e a justiça vai bater a sua porta, assim como já começou a bater. O Marco Rubio, que a gente acabou de falar, ele está observando o nosso governo, Trump está observando o nosso governo, eles sabem de todas as tripudiações sobre a lei, todos os absurdos cometidos pelo STF, e o senhor Barroso estava liderando o STF por boa parte desse processo abissalmente irregular, ilegal e amplamente inconstitucional. Então, não adianta fingir, porque o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro, já sabe a verdade e já sabe o que o senhor fez no verão passado. Então, não vamos esquecer, nós vamos fazer questão aqui no Exato de relembrar todas as vezes que for necessário de todos os crimes cometidos por essa corte, e a maioria deles... Preste atenção aqui, gente. Não acabou, não. Acabou, não. Olha só, deputado Gustavo Gayer revela para nós aqui uma bomba sobre Moraes. Preste atenção. Agora. Se sobrava algum fio de cabelo na cabeça do Alexandre de Moraes, eu tenho certeza que hoje, da raiva que ele está passando, ele vai arrancar o resto. Como vocês sabem, está sendo travada uma batalha muito grande entre essas duas pessoas, Alexandre de Moraes e o seu ex-assessor, chefe do esquema de censura, que agora usa provas que ele coletou durante o processo que ele trabalhava lá no Ministério da Verdade para denunciar os crimes de Alexandre de Moraes. Eduardo Tagliaferro é a pessoa que tem as provas, que consegue, sobre qualquer dúvida, mostrar que o Alexandre de Moraes agiu de forma criminosa para perseguir a direita, condenar pessoas que ele não gosta e censurar os adversários do Lula durante as eleições de 2022. Daí Tagliaferro faz a denúncia, Alexandre de Moraes manda abrir um inquérito contra o Tagliaferro vai para a Itália, Alexandre de Moraes manda prender Tagliaferro. Moraes pede prisão de Tagliaferro à Itália por vazamento à imprensa. Não é vazamento, é porque o Tagliaferro denunciou, ele viu um crime e denunciou os crimes que estavam acontecendo, apresentando provas. Ao invés de ser investigada a denúncia, Moraes determina que a justiça vá prender aquele que está denunciando. É uma clara mensagem para outros membros ali que tiverem alguma crise de consciência e estiverem dispostos a falar a verdade, para que eles não o façam. Aí o que acontece logo depois? A justiça italiana retém passaporte de Tagliaferro e restringe sua saída. Já foi estranho porque eles não prenderam Tagliaferro. Eles analisaram o pedido de prisão e perceberam que estava uma coisa muito estranha. Ao invés de prender Tagliaferro,
eles pediram para que Tagliaferro, olha, faz o seguinte, me dá seu passaporte e não sai da sua cidade. Alguns dias depois, Tagliaferro foi até a justiça para explicar a situação. Aí, meu amigo, aí é que a coisa ficou complicada para Alexandre de Moraes. Tagliaferro chegou lá com uma pilha de provas mostrando o que Moraes estava fazendo, por que ele estava sendo perseguido, todas as evidências, sem falar que foi ofícios do Flávio Bolsonaro, do líder da oposição daqui do Brasil, concordando e falando, olha, esse cara está sendo perseguido de forma política por um ministro do STF, porque ele está denunciando os crimes deste ministro. O que acontece hoje? Agora chegamos na questão. Olha, agora eu te garanto, Alexandre de Moraes não vai nem dormir de tanta raiva. Justiça italiana tira cautelares de Tagliaferro, ex-assessor de Moraes. Não só não prendeu, como a justiça italiana entendeu o que o Alexandre de Moraes estava fazendo e decidiu agora que não vai perseguir Tagliaferro. Aqui está o advogado Tagliaferro. A defesa constituída aqui no Brasil do senhor Eduardo Tagliaferro tem a alegria de comunicar que as cautelares na Itália foram revogadas, estando ele livre para circular por toda a Itália. Esse é o primeiro passo para demonstrar que o processo de extradição é completamente viciado, desnecessário e visa única e exclusivamente a perseguição do senhor Eduardo Tagliaferro. Vamos para os próximos passos. Meus amigos, isso aqui é uma bomba. Isso aqui, presta atenção, nós temos Oswaldo Eustáquio, na Espanha, na qual a justiça falou, olha, não vamos extraditar nem prender, porque isso aqui é perseguição política. Então já tem a justiça da Espanha vendo que o Alexandre de Moraes é um ditador. Estados Unidos, Alan dos Santos, não tem como prender nem extraditar, porque isso aqui é perseguição política, você está querendo prender esse cara por ser um jornalista pelo crime de opinião, assim como a Espanha falou. Agora, a justiça da Itália está reconhecendo que o Tagliaferro é mais um perseguido político do Alexandre de Moraes e que não vai prender ele, porque o que ele fez, na verdade, foi denunciar os crimes do Moraes. Então nós já temos, até agora, Espanha, Itália, Estados Unidos, a justiça desses países reconhecendo que o Alexandre de Moraes, o violador de direitos humanos sancionados pela Lei Magnitsky, é um ditador e esse cara não pode, as ordens dele não podem ser mais obedecidas. Se tinha algum fio de cabelo na cabeça dele, ele vai arrancar de tanta raiva que ele está agora, porque é impressionante. Ele está perdendo aquela autoridade que ele achava que tinha em outros países, em todo o mundo. 3 países gigantes, países de grande relevância, recusam-se a aceitar as ordens do Alexandre de Moraes, um violador de direitos humanos. Como Eduardo Tagliaferro disse, né, o povo da Espanha, a justiça, nem estava sabendo do caso do Alexandre de Moraes, que ele é um violador de direitos humanos, que ele persegue, que ele faz prisões ilegais. Agora que eles sabem, talvez assim, nós possamos ajudar na situação da Carla Zambelli, né? Porque agora, peraí, se esse cara está perseguindo o político, está perseguindo o Tagliaferro, o que garante que ele não esteja fazendo a mesma coisa com a deputada federal mais votada nas últimas eleições? Espero que isso possa ser usado para libertar a nossa querida amiga Carla Zambelli. Se você quer criar um Agora presta atenção nisso daqui, ó. Vai comentando, deixa seu comentário aí, deixa seu comentário. Olha só, o Barroso saiu do STF, anunciou a aposentadoria. Agora Lula tem 4 cotados à vaga de Barroso. Vamos ver aqui. Hoje o Direto da Redação é sobre uma mudança no STF. Luiz Roberto Barroso anunciou sua aposentadoria do Supremo Tribunal Federal durante a sessão plenária desta quinta. A decisão surpreende por acontecer 8 anos antes do limite de idade, que é 75 anos. No discurso, Barroso justificou a decisão, manifestando o desejo de aproveitar os últimos anos de vida de forma mais leve, com mais poesia. A decisão de Barroso também ocorre em meio às sanções americanas impostas a ministros brasileiros, e isso também pode ter influenciado a decisão, já que o magistrado ministra aulas em universidades americanas. Agora começa a sucessão do cargo, e alguns nomes estão sendo cotados, como o Rodrigo Pacheco, que é senador de Minas Gerais, o advogado-geral da União, Jorge Messias, a ministra do Supremo Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha, e o ministro do Tribunal de Contas, Bruno Dantas.
E para assumir o cargo, o indicado deve passar por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e ser aprovado por maioria absoluta no plenário do Senado, tendo no mínimo 41 votos dos 81 senadores. Gente, vocês viram aí, né, tudo que está acontecendo. Presta atenção aqui. Tá acontecendo, não sei se você está percebendo, né? Está acontecendo uma reviravolta aí. Está acontecendo uma reviravolta. O número de países está aumentando, de países aí que não estão atendendo, né, aos pedidos ou mandatos do ministro Moraes. Diante de toda essa pressão internacional, pressão dos Estados Unidos, Magnitsky, né, o Barroso aí, por causa da Magnitsky, visto que tem aí o imóvel nos Estados Unidos de mais de 20 milhões, Barroso saindo. Então, movimentações no STF acontecendo nesse momento, mostrando uma reviravolta acontecendo. Quero saber até a sua opinião. Qual é a sua opinião sobre tudo que foi anunciado nesse vídeo aqui? Deixe seus comentários. Inscreva-se aqui no nosso canal se você não é inscrito. Ative o sino com todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos. E deixe o seu like, seu joinha, para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado. A qualquer momento, eu volto.